Como é que chega o Fluminense para o Campeonato Brasileiro? Vice-campeão carioca, o Flusão, que ano passado sofreu bastante no Brasileirão. Esse ano, será que chega melhor? Será que chega pior? Qual é a expectativa do Flusão? Você vai acompanhar agora o Guia do Brasileirão aqui no AWTV. A gente está falando de todos os times, o Fluminense é o assunto desse vídeo, não poderia ser diferente. Estou aqui com o William Borges, que sabe tudo sobre o Flusão, vai detalhar para a gente qual que é a expectativa para o Fluminense. O que a gente pode esperar, Will, desse Fluminense do Mano Menezes? Olha, Matheus, o Fluminense chega com um pouquinho de incógnita para o brasileiro. O Fluminense, desde a saída do Diniz, ele vem dando uma capengada, né? Ano passado brigou para não cair no Brasileirão, chegou até o final da última rodada brigando para não cair, e esse ano começou meio turbulento. O Mano Menezes é o treinador, segue o treinador do ano passado, mas não tá dando aquele encaixe perfeito. Até chegou na final do Carioca, mas foi meio que ao trancos e barrancos. Só foi vencer a primeira partida na 4ª rodada do Campeonato Carioca e só foi vencer a segunda partida na 8ª rodada. Aí no final até deu uma engrenada e chegou na semifinal. Mas eu acho o Fluminense uma incógnita, tá? Muito porque tá sem o Ganso. O Ganso tá machucado. Ganso, acho que, se eu não me engano, só volta na metade do ano. Então o Fluminense não encontrou um padrão tático, até essa questão do Arias deslocado pelo meio, o Arias aberto. O Mano Menezes está numa dúvida. O padrão tático ele mantém, que é o 4-2-3-1. Mas ele tá nessa dúvida de escalação, então isso tá meio complicado. Então o Fluminense eu acho que é uma incógnita pro Brasileirão. Falando um pouquinho dos resultados do Fluminense nesse ano. O Fluminense foi vice-campeão carioca, como você já adiantou. Passou em terceiro na fase de grupos, chegou na semifinal, venceu Volta Redonda com facilidade e perdeu para o Flamengo na final. Já está na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil passou com muita facilidade a primeira rodada contra o Águia de Marabá, 8-0, né? Com sobras, o joguinho foi fácil. E na segunda rodada, na segunda fase, venceu o Caxias por 2-1. Aí já um nível maior, mas ok, passou, tá na terceira fase. Além disso, também tem a Sul-Americana. O Fluminense tem até a Sul-Americana, eu vou até pegar aqui para ver o grupo. É o grupo com União Espanhola, Once Caldas e San José da Bolívia. É um grupo que dá para passar. Então, o Fluminense tem algumas expectativas. O Fluminense vai dividir essa atenção? Porque o brasileiro, de fato, muito difícil colocar o Fluminense como candidato ao título, pelas incógnitas que você falou. Isso. Talvez, será que vai direcionar um pouco para a Sul-Americana? Talvez algumas Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Sul-Americana, pode ser mais fácil de título, né? Mas também vai depender do brasileiro, como estiver, se vai estar brigando por alguma coisa mais para cima ou até lá embaixo. Então tem que entender melhor. Vamos falar um pouquinho sobre os números do Fluminense nesse ano? Vambora. Vamos puxar lá. Os números são divididos entre Campeonato Carioca e 2 jogos da Copa do Brasil. Então no total foram 17 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, gols marcados 28 e gols sofridos 12. É que gols marcados tem 8 gols num jogo só, né? Então verdade, né? Puxa a régua, né? Parece que... Se a gente eliminar, por exemplo, né? Eu vou ser meio cruel aqui, tá? Os 8 contra o Águia de Marabá e também os 4 que fez no Volta Redonda, né? No primeiro jogo, por exemplo, que são jogos mais fáceis e tal, aí você já tira 12 gols aí, né, cara? Já bastante coisa. Mas ao mesmo tempo também você pega lá um empate, contabilizou ali empate contra o Volta Redonda no segundo jogo. Sim. Já foi um segundo jogo com os reservas, que praticamente ganham. Então, se a gente for pontuar tudo... Mas é um bom número de gols marcados, hein, cara? Do nosso guia aqui do Brasileirão, talvez seja um dos que tem mais gols marcados aí, né? Obviamente que puxou a régua pra cima. E também porque tem 17 jogos. É bastante jogos. É verdade, tem mais jogos, né? E me chamou a atenção que são poucas derrotas, tá? Apesar de não ter tantas vitórias assim, pra 17 jogos, né? 7 empates, empatou bastante. Empata bastante, Mas apenas 3 derrotas, né? Aí você conta a derrota no estadual pro Flamengo na final, né? O segundo jogo foi empate. Isso. Derrota no jogo mais importante, vamos dizer assim. Né? Mas final, contra um adversário direto, um adversário que tá mais forte que ele, então é compreensível. Né? Agora vamos falar sobre... Eu quero falar sobre destaque aí, né? Eu tô curioso Você gosta dele? Curioso pra ver quem que você destacou, tá? Eu tenho certeza que você vai achar que eu acertei. Eu já tenho alguém em mente aqui. Destaque do Fluminense não poderia ser nada mais do que John Arias. John Arias, eu acredito que seja o melhor jogador do Fluminense tem alguns anos já. Por mais que o Cano fez muito gol na temporada que foi campeão da Libertadores, o Ganso tem um papel importante no time, mas o John Arias eu acho que é a engrenagem do time. Faz alguns anos já que o John Arias é extremamente importante. Esse ano até foi ventilado a possível saída dele, né? Teve proposta de fora, o próprio Palmeiras queria ele. Mas... eu acho que o maior reforço, cara, pro torcedor do Fluminense que está nos acompanhando, o maior reforço talvez tenha sido a permanência do John Arias. Inclusive, já quero convidar o torcedor que está aqui no canal, tem análise do John Arias, tá? E o título do vídeo é Jogador Subestimado. John Arias, o craque, um dos maiores craques do futebol brasileiro. Você vai acompanhar uma análise detalhada do John Arias. Aqui também destaque do William Borges. Tá aqui no canal, pode navegar aí. E eu acho perfeito esse título, tá? Porque as pessoas acham ele bom jogador, mas eu não sei se conseguem ver o quanto ele é bom jogador. Eu vi ele pessoalmente aqui em Curitiba uma vez no Couto Pereira, e o Curitiba ganhou o jogo do Fluminense.
Cara, que jogador. Eu achei muito bom. Completo, Isso é um jogo né? que eles perderam, de 2 não fizeram gol, mas mesmo assim, que jogador. Trazendo um pouquinho a questão dos números. O John Arias jogou 12 jogos na temporada, fez 2 gols e 5 assistências. Então ele tem 7 participações em gols desses 28, né? Ele Bastante tem coisa. 2,8 passes decisivos por jogo. Isso é um número muito alto. Isso é quase 3 passes decisivos por jogo que gera chance de gol. 70% nas bolas longas. Também um número... É isso, né? Eu fui fazer de outro jogador que a gente tá fazendo de outros times, eu fui fazer de outro jogador, lá era 30%, 20%. Daí que eu me atentei, falei, como o número do Arias é alto. É alto, né? Extremamente alto. E assim, bola longa, cara. É a característica né? dele, Não é né? passinho de lado, É. né? E assim, eu vou até trazer um detalhe do vídeo. Ele é destaque em todas as valências, cara, de um jogador. Isso. Ele é bom tecnicamente, ele é forte, apesar de não ser muito alto. Ajuda na marcação. Ajuda na marcação, o número de recuperação de bola deles. Que é você o trouxe próximo, aí, vai que é lá. o próximo, inclusive. Eu já puxei esse gancho para falar disso. Ele tem mais ou menos média de 4 recuperações de bola por jogo. Ele é um meio atacante. coisa, cara. Você tem que entender que muitas vezes ele joga de ponta direita ou até de meio armador. Então ele joga no setor mais ofensivo do campo e ele recupera muita bola. E são bolas que ele recupera em ótima condição, né? Exatamente. Diferente, por exemplo, de você recuperar uma bola na defesa, tudo bem, é importante tanto quanto, né? São situações diferentes. Mas se você recuperar uma bola no ataque, você já está muito próximo do gol. Exatamente. Então o Arias é fundamental nessa pressão pós-perder do Fluminense. Exatamente. É um jogador fantástico, né? Não tem nem mais o que falar sobre o Arias. É um jogador completo. E agora, Fique de olho. quero- Foi meio difícil, cara. Foi quero meio saber difícil. em quem que você mandou a gente ficar de olho aí, Will. É Canóbio. Canóbio? Ah, Agostinho Ó. Canóbio. Ele, cara, eu fiquei em dúvida entre ele e o Ignacio, zagueiro. Sim. Só que eu fui olhar alguns números do Ignacio e não me chamaram a atenção. chamou tanta atenção. Não chamaram a atenção. Mas Mas, também é um jogador interessante. então, valeu. eu andei lendo sobre. Mano Menezes gosta muito dele. Torcida do Fluminense, pelo que eu vi, gosta bastante dele. Porém, os números que eu não achei nada que chamasse tanta atenção. E o Canóbio tem tido alguns números diferentes de temporadas passadas. Então, por isso eu coloquei o Canóbio. Canóbio em 14 jogos, 5 gols e 1 assistência. Então, 6 participações em gols. Em 14 jogos. Legal. Conversão de chutes, 21%. Por que eu trago esse número? Vou até puxar aqui. O Canóbio, em 2023, pelo Atlético Paranaense, teve conversão de chutes de 4%. Meu Deus. Em 2024, teve de 12%. Aí você pega 2025... Já triplicou a média dele, né? 21%. Então é uma diferença muito grande, tá? Recuperações bastante, de bola de fato. por partida, 3,2%. Canóbio ajuda muito na marcação também. Isso que é uma principal valência. A gente até brincou quando ele foi pro Fluminense, que o Mano Menezes com certeza ia transformar ele em titular. Porque ele ajuda Ia muito. amar o Canóbio. E o Mano Menezes é um treinador que preza muito pela marcação. Então a gente falou, ele com certeza vai colocar o Canóbio titular, ele vai ganhar a posição. E não demorou muito, ele ganhou. E até uma crítica dele no Atlético mesmo é que, de fato, ele sempre foi reconhecido por ser um cara muito importante na marcação, por ser um jogador muito atlético, né? Corre muito, com perdão do trocadilho, né? Porque ele jogava no Atlético também. Mas ele é um cara que corria muito, recuperava muita bola, se doava muito à marcação, mas com a bola no pé, deixava um pouco a desejar. Mas ele Exatamente. já começou a melhorar no Fluminense. Já, Os números que você traz aí, bem pode interessante. ser passageiro? Pode, mas ele já tem 5 gols em 14 jogos. É um bom número para um ponta que ajuda muito a marcar, tá? Além disso, 72% de dribles certos nas partidas. É um bom número. Bem Para um interessante, ponta que geralmente tem o confronto 1 contra 1, é um número interessante. Muita bola ele puxa por fundo, tudo, mas também tem esse drible curto que pode ajudar o Fluminense no ano. Então eu separei o Canóbio. Não sei Legal. se é o fique de olho perfeito, mas é um jogador que pode ajudar. Pode ajudar o Fluminense. Tanto o Ignacio, que você falou antes, né, Isso. para a torcida ficar de olho, quanto o Canóbio são jogadores bem interessantes que podem surpreender no Fluminense, cara. Aproveitando que a gente falou dos dois, vamos trazer a escalação então? Vamos lá. Vamos para a escalação, para o time que a gente está projetando para esse Campeonato Brasileiro do Fluminense. Eu não coloquei o Ganso, porque... Porque no momento ele tá fora. No né? momento Não ele tá sabe fora, quando- obviamente o Ganso em Em condições... que condição ele vai voltar também, Ele né? tende a ser titular do Fluminense. Sem dúvida. Fábio no gol, esse daí é igual Vinho, Indiscutível. né? Cara, É. cada vez melhor, é impressionante, se eu não me engano, é 43 anos. Até 44, Quatro. eu acho. 43, 44, tá por aí, né, cara? E assim, jogando em alto nível, né? Essa é a Altíssimo questão. nível. Samuel Xavier até tem sido contestado nos últimos jogos, tá? O Guga até foi titular esses dias, mas Samuel Xavier é o titular do Fluminense. Thiago Silva, esse também, apesar da esse idade, muito bem. É mais um exemplo do... Igual Vinho, né? Igual vi, não, esse. Só que Esse ali a questão cara física até fantástico. peca mais do que É. no Fábio, né? Até Sem por dúvida. tem lesões, então, mas Thiago Silva é indiscutível. Ignacio, que roubou a posição esse ano, tá? Ganhou a posição esse ano. Thiago Santos vinha sendo titular, teve algumas falhas, Mano Menezes deu moral pro Ignacio e desde então ele é titular. Fuentes na lateral esquerda, tem sido o titular. Tem o René no banco, mas o Fuentes tem sido titular. Dupla de volantes, Otávio e Martinelli. Otávio roubou a posição do Hércules, que eu achei que o Hércules
seria titular absoluto Ia do deitar e Fluminense. rolar, né? Talvez pela mudança, por ser um jogador jovem, ele ainda tende a se adaptar, e pode ser que dê muito certo. Mas, por enquanto, pelo que eu tô vendo, é Otávio e Martinelli. Aí uma linha de 3. Bem interessante essa dupla de volantes, tá? Bem interessante. Ainda mais tendo o Hércules como reposição, né? Isso, aí você tem uma reposição, né? Aí a trinca ali da meia cancha. Serna, Arias e Canóbio. Aí existe uma dúvida. Por não ter o Ganso, ele muitas vezes tem usado o Arias centralizado. Mas, às vezes, ele muda isso. Ele coloca o Lima. O Lima... meio campista. Muitas vezes o Lima entra no time e o Arias abre pra direita. E o Serna sai do time. Então tem Será jogos... que é aí que não tá, Will, um pouco do baixo número de gols do Arias? Talvez. O fato dele vir armar o jogo um pouco mais e tal? Tanto que teve um jogo que teve uma brincadeira, né? O jogo que o Arias fez o gol, ele tava jogando por dentro. Tava jogando pelo meio. E tinha um torcedor cornetando o Mano Menezes. O Mano Menezes, quando o Arias faz o gol, vai lá abraçar o torcedor e tirar sarro. Então, mas eu acho que sim, eu acho que o Arias rende mais aberto, tá? Mas você veja que na seleção colombiana, muitas vezes ele joga como o terceiro homem de meio campo. Então, mas a questão, talvez, o 10 é mais cerebral, o Arias já seja mais força física, não é que ele vai achar aquele grande passe o tempo inteiro igual o Ganso faz. Mas ele tá evoluindo nesse aspecto também. Não, ele é muito bom jogador, que a gente falou, mas talvez você perca um pouco do potencial dele. Então, até por isso ele usa muitas vezes o Lima, até porque o Lima é meio coringa, né? O Lima pode recuar para segundo volante, pode jogar... O Lima faz tudo. Faz tudo. E também tem o Keno, tá? Keno tem entrado em alguns jogos, mas o Keno virou reserva. Centroavante Cano, Cauê Elias foi vendido, então o Cano voltou a ser titular. Até contratou o Everaldo, mas o Cano é o titular, né? É indiscutível. O Everaldo é uma boa sombra, um jogador interessante para entrar. Mas a ideia é... O Fluminense ideal, em teoria, é num 4-2-3-1, e é esse time. Esse é o esboço do Fluminense, esse que a gente esboça. então. E eu tô curioso para ver o que você projetou aí do Fluminense em relação ao contexto todo do Campeonato Brasileiro, né? Competitividade e tal. O Fluminense briga pelo quê, William Borges? A gente... Não foi só eu, né? Foi a nossa equipe que decidiu, não joga toda a responsabilidade pra cima de mim. A gente colocou o Fluminense na zona do Agrião. Que é aquela zona de meio de tabela, sem muito sofrimento, mas também... Isso. Pode surpreender? Pode. Pode surpreender negativamente? Pode. Mas, momentaneamente, a gente acredita que seja uma zona do Agrião, porque até tem um elenco razoável, então eu acho que não vai passar aperto, mas também não vejo brigando lá em cima como outras equipes. É aquilo, se o time encaixar muito, e aí talvez seja uma questão, na minha visão, até do treinador, né, do Mano Menezes, até onde pode ir o time com o Mano Menezes, né? Então fica essa questão. Se o time encaixar muito, vai ficar tranquilo no campeonato, pode até buscar algo mais acima. Se der tudo errado, igual foi ano passado, aí, de fato, a briga seja um pouco mais embaixo, talvez. Mas... a projeção momentaneamente é uma projeção bem tranquila. Eu achei que é por aí. Fechamos o martelo no Fluminense, Fechamos o martelo no Fluminense, exatamente. Fechou. Queremos saber de você o que você achou dessa análise, qual que é a tua opinião. Fala pra gente aqui nos comentários. Lembrando que a gente convida você a navegar aqui pelo canal, nos nossos conteúdos de análise, falando do John Arias. Tem vários jogadores aí pra você ficar à vontade aqui no canal com análise bem aprofundada. E também conferir todos os nossos vídeos aqui do Guia do Brasileirão. Espero você na próxima.